Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos. Hoje é o sexto dia da nossa jornada. Mais uma semana começando, segunda semana da nossa jornada iniciando. Sexto dia da nossa jornada iniciando. E para quem está chegando por aqui, sejam todos muito bem-vindos, sejam todos muito bem-vindas. Quero aproveitar para dizer para você que eu estou muito feliz de estarmos aqui, eu ver pessoas chegando aqui, para quem está no ao vivo, para quem vai ver depois no gravado. Lembrem-se que essas lives estão ficando gravadas. Então, se você de repente não pode assistir aqui ao vivo com a gente, eu sempre falo, né? Ao vivo é melhor, porque daí eu consigo interagir com vocês, vocês interagem comigo. Eu adoro essa interação. Mas se você não pode assistir no ao vivo, tá tudo bem, porque as lives estão ficando gravadas, porque o meu objetivo é que eu possa, de alguma forma, deixar uma inspiração aqui para você, uma cápsula de inspiração para que você possa entender que a nossa vida, ela pode sim ser construída, que nós podemos ter os nossos sonhos, que nós podemos viver os nossos sonhos, e que quando nós temos isso tudo alinhado, quando a gente busca esse alinhamento, com certeza a gente vive de uma forma muito melhor, né? A gente encontra plenitude mesmo diante das adversidades, mesmo diante dos nossos desafios. Para quem está chegando, gente, eu já vou fazer um pedido para vocês. Vocês sabem como é que funciona aqui, né? Vocês sabem como é que funciona, né? Segunda-feira, tô até meio rouca ainda, aquela voz de quem acordou há pouco tempo, né? Na verdade, eu acordei já era 6h10 hoje, na verdade, levantei. Mas a voz aqui ainda tá na construção, tá na construção. Mas eu quero pedir para você, ó, para você clicar aqui embaixo, aqui, nessa asa delta que tem aqui, para você já convidar outras pessoas para poderem estar com a gente também. Essa live também está sendo disponibilizada lá no nosso canal. Então, se você quiser depois, se ficar mais fácil para você, de repente, você entrar lá no nosso canal, para você pegar o link, para você copiar o link e mandar para outras pessoas, eu também vou ficar muito feliz. Aproveita para você se inscrever no outro canal também, para que a gente possa ampliar aí a nossa mensagem, para que a gente possa divulgar a nossa mensagem para mais pessoas, tá bem? E eu quero saber de vocês, gente, como foi essa primeira semana? Como foi a primeira semana de vocês? O que aconteceu? Se vocês já perceberam alguma coisa de diferente, me deixa saber, porque para mim é extremamente importante. O que da primeira semana as tarefinhas que você fez, as reflexões que você fez, as análises que você fez. Lembra que eu comentei, né? É claro que assistir a live aqui é muito bom. E eu fico muito feliz que vocês estejam aqui. Mas também é extremamente importante. E a verdadeira mudança você vai ver quando você pega o conhecimento que eu compartilho aqui com vocês, quando vocês pegam os insights que a gente vai compartilhando aqui e vai colocando isso em prática. É essa prática que vai gerar realmente a transformação que você quer ver na tua vida. Porque as coisas, elas não são construídas rapidamente. Elas não são construídas num estalar de dedos. A gente precisa de persistência, a gente precisa de insistência e a gente precisa de constância para a gente realmente ver a transformação acontecendo nas nossas vidas. Então eu quero saber como que foi para vocês. Coloca aqui no chat para mim, me deixa saber como foi para vocês essa primeira semana. O que de insights você já conseguiu colocar em prática para que realmente você tenha aí a tua vida transformada? Para quem de repente está chegando agora aqui, para quem, né, se é a tua primeira vez aqui, se de repente é o primeiro dia que você está na live aqui com a gente, eu quero explicar rapidamente para você como que funciona essa jornada. A jornada Oriaja, ela já existe há um bom tempo. Eu já fiz alguns desafios aqui pela Oriaja. E no final da semana retrasada, eu senti um chamado muito forte de nós realmente nos levantarmos, de nós nos prepararmos, de nós entendermos que 2021 ele está começando está caminhando para o final. É o final de um ciclo importante, é o final de um ciclo que talvez muitos de nós tivemos que nos reinventar, tivemos que nos adaptar, tivemos que promover mudanças importantes na nossa vida.
mas que também um novo ciclo vai surgir. 2022 está chegando e para isso nós precisávamos o quê? Nos preparar. Eu senti muito forte esse chamado para despertar vocês, para que vocês pudessem ser preparados, para que vocês pudessem estar alinhados. E nós estamos num período, até o final de 2021, até dia 31 de dezembro de 2021, nós estamos em um período de purificação. Purificação. Hoje é o 6º dia da nossa jornada. São 35 dias que nós estaremos juntos aqui em live até dia 7 de janeiro. Eu vou ficar com vocês aqui até dia 7 de janeiro. E como eu já comentei, gente, eu quero que vocês entendam a importância desse movimento que eu estou fazendo. Eu estou fazendo esse movimento por cada um de vocês aqui. Porque assim, ó, daqui uns dias eu vou sair de férias. E nas minhas férias vocês estarão comigo. Nós vamos ficar, acho que 12 dias fora. E nas nossas férias vocês estarão comigo. Eu até parei, pensei e falei, caramba, né? Nas férias vou ter que acordar cedo para poder estar aqui na live. E Deus falou muito claro comigo, é inegociável, é inegociável. Então, sim, durante as minhas férias, eu vou estar aqui com vocês, porque eu entendi que isso era fundamental para que a gente pudesse realmente se preparar para tudo aquilo que está por vir. Gente, nós temos coisas lindas e incríveis para construir em 2022, mas ainda assim nós enfrentaremos adversidades. Ainda assim, nós teremos que olhar para algumas coisas que serão desafiadoras na nossa vida. Não sei como é que tá o movimento aí, né, com vocês. Eu sei que a gente tem pessoas de vários países aqui, mas esse final de semana já começou aquele burburinho, né? Esse final de semana já começou as informações de que vem chegando uma nova onda do Covid, que alguns países na Europa já estão decretando lockdown novamente, outros países já estão fechando fronteira. Então, vocês percebem como a nossa mente vai ter que ser novamente treinada? Vocês percebem como nós vamos precisar estar muito conectados à nossa inteligência emocional, à nossa inteligência espiritual, porque talvez aquilo que nós estávamos imaginando, passou, acabou. Não, tá vindo um novo momento. E a gente precisa entender que se não for pelo Covid, vai ser por outras situações, por outras circunstâncias. Então, esse nosso preparo, gente, ele precisa ser constante nas nossas vidas. A gente precisa estar constantemente preparado. Ó, a Eunice, que mora em Portugal, né? A Eunice mora em Portugal, ela já está colocando aqui, ó. A partir de 1º de dezembro já tem restrições. Já haverá restrições. 1º de dezembro é essa semana, gente. 1º de dezembro é quarta ou quinta-feira, ok? Então, vocês percebem como a nossa mente, ela está sendo o tempo todo bombardeada e o quanto nós precisamos estar treinados, o quanto nós precisamos treinar a nossa mente, as nossas emoções, para nós aprendermos a lidar com tudo aquilo que está por vir. E esse tempo é um tempo de preparo. Nós estamos vivendo um tempo de preparo, ok? Hoje é segunda semana. Qual vai ser o nosso maior desafio a partir desta semana? Qual vai ser o nosso maior desafio a partir dessa semana? Eu quero dizer para vocês, o seu maior desafio. Eu vou estar aqui, gente. Eu vou estar aqui. Entendeu? Quando eu comecei essa jornada, no dia 22, né? Nós começamos juntos aqui, dia 22 de novembro. Quando eu comecei essa jornada, eu comecei convicta de que eu chegaria até o final. Então, até dia 7 de dezembro, eu tenho convicção que eu vou estar aqui com vocês. Mas sabe qual vai ser o seu maior desafio? Sabe qual vai ser o desafio que você vai ter que lutar todos os dias quando você levantar, quando você acordar, principalmente se você tiver que despertar para a jornada? O teu maior desafio vai ser a constância. Vai ser a luta do teu corpo com a tua mente dizendo, não, deixa eu ficar aqui um pouquinho mais. Deixa eu ficar na cama um pouquinho mais. Vai ser a luta do teu corpo com a tua mente, da tua alma com a tua mente, dizendo assim, hoje eu não vou assistir essa live, não. Nossa, não. Aí a Flávia fala umas coisas lá chatas. Aí ela fica me incomodando. Aí ela fala umas coisas que às vezes machuca, às vezes incomoda.
Então, a tua constância, o teu compromisso consigo mesmo, com a tua constância vai ser o seu maior desafio. Porque nós, gente, nós não fomos treinados. Nosso cérebro, ele não é treinado, pelo contrário, ele fica o tempo todo tentando nos sabotar, tentando colocar coisas que são mais gostosinhas ou coisas que possam nos distrair para que a gente perca o foco daquilo que realmente é importante. Porque as coisas importantes, muitas vezes, nem sempre elas vão ser gostosinhas. Nem sempre elas serão agradáveis. Os confrontos, as afrontas, elas são desafiadoras da nossa vida. E quando a gente está num processo como o que nós estamos aqui, muitas vezes esse confronto, ele vai tirar você da tua zona de conforto. O confronto vai fazer com que você tenha que sair daquela posição que você estava habituado e que você achava que estava tudo bem, para você fazer movimentos que sejam relevantes na tua vida. E esses movimentos nem sempre serão prazerosos. Muitas vezes eles vão machucar, eles vão doer. Então esse vai ser o teu maior desafio. E hoje, que a gente começa uma nova semana, a gente está começando dentro de um ciclo, a gente começa um outro ciclo. Hoje eu quero falar com vocês sobre um tema muito relevante, sobre um tema muito importante. Um tema que talvez vai incomodar muitas pessoas aqui. Mas um tema que também eu acredito que vai poder libertar muitas pessoas aqui. Muitas pessoas. Oi, Rita, bom dia. Eu nem falei bom dia pro pessoal que chegou, né? Hoje vocês viram que eu comecei a semana acelerada, né, gente? Comecei a semana acelerada, né? Mas para quem tá chegando, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos. É muito importante ter vocês aqui comigo. Se é a primeira vez que você está aqui, me deixa saber, coloca número 1. Se é a primeira vez que você está aqui, coloca número 1 aqui para mim. Se você está todos os dias aqui nessa jornada, coloca 6 aqui para mim. E eu vou saber que você já está todos os dias comigo aqui nessa jornada. Se você não assistiu todos os dias, tá tudo bem. Lembra que as lives estão gravadas, depois você vai maratonar, tá bom? Olha que bacana, temos várias pessoas aqui. Tati, Rocio. É Rocio? Acredito que é Rocio, né? Espero que seja. A Cíntia. Carla. Oi, Carla! Que saudade de você! Quanto tempo! A Camila tá aqui já há 6 dias, né, Camila? Você tá aqui todo dia. A Úrsula, Fabi Pessego também. Vanessa Testoni, seja bem-vinda, primeiro dia aqui. Muito bom, muito bom. Várias pessoas que estão aqui há 6 dias, outras que estão há 1 dia. Então, eu acho lindo esse movimento. Que bom. Eu fico muito feliz por aqueles que estão aqui no primeiro dia, que você possa se sentir bem aqui e desafiado e desafiada a seguir essa jornada. E quem está aqui, ó, todo dia, eu tenho certeza que você vai ser extremamente recompensado por esse preço que você está pagando, por esse desafio que você se colocou aqui para você realmente se movimentar, tá bom? E enquanto vocês vão chegando, aproveita e já clica aqui na gaivotinha, manda essa live para outras pessoas e bora trazer outras pessoas para continuar nesse movimento aqui com a gente. Então vamos lá, gente. Sobre o que eu quero falar com vocês hoje? Hoje eu quero falar sobre um tema, eu vejo assim, pouco se fala sobre isso. Pouco se fala sobre isso. Mas o quanto isso nos gera prejuízos e o quanto nós precisamos olhar para isso com atenção nas nossas vidas. Quanto a gente realmente precisa olhar para isso com atenção nas nossas vidas. E eu quero falar com vocês hoje sobre o auto-perdão. Sobre o auto-perdão. Talvez a gente ouça muitas pessoas falarem sobre perdão, sobre a importância do perdão. Todos aqui concordam sobre a importância do perdão? Coloca aqui para mim um sim. Você entende o quanto é importante você perdoar as pessoas? Você entende o quanto é importante você
liberar as pessoas, aqueles que te fizeram mal, aqueles que de alguma forma te machucaram, as decepções que você viveu, as mágoas que você passou. Vocês entendem a importância de nós perdoarmos e pararmos de carregar as pessoas como se elas fossem, né? A gente às vezes carrega as pessoas como se elas fossem uma mochila. E aquilo vai nos deixando pesados, pesados, pesados e mais pesados. Então, o perdão, gente, ele é fundamental nas nossas vidas. Mas o que talvez poucos de nós praticamos, e isso vai tornando a nossa vida extremamente pesada, é o auto-perdão. E hoje eu quero falar com vocês sobre o auto-perdão. A falta de perdão, gente, quando nós não nos perdoamos, quando nós não geramos em nós um auto-perdão, a culpa, ela nos corrói. A culpa, ela nos corrói. A culpa é como uma ferrugem no nosso coração. Ela vai nos corroendo, nos corroendo. A culpa, ela é como uma ferrugem, a culpa, ela é como um bolor. Ela vai alterando de fato quem nós somos. Ela vai alterando a forma como nós nos vemos. Ela vai alterando a nossa identidade. E o mais problemático é que a culpa, ela nos distancia de Deus. Porque quando nós nos sentimos culpados, quando nós temos uma sensação de culpa, uma presença da culpa, a culpa, ela faz com que a gente tenha uma sensação de que nós estamos sujos ou que nós somos indignos. É como se nós não fôssemos dignos. E por não sermos dignos, por estarmos sujos, por estarmos corrompidos, por estarmos cheios de bolor, cheio de ferrugem, nós não temos a permissão ou não temos a dignidade de estarmos na presença de Deus. Então, olha como isso se torna incongruente nas nossas vidas. Porque quanto mais culpado eu me sinto, espiritualmente, emocionalmente, mais sujo eu me sinto, mais indigno eu me sinto. E quanto mais indigno eu me sinto, menos eu permaneço diante de Deus, mais distante de Deus eu estou. E isso, gente, isso vai alimentando em nós uma sensação de culpa. Isso vai alimentando em nós uma culpa que em muitos casos, se não na maioria dos casos, é o que nós chamamos de culpa falsa. Mas como assim, Flávia? Quando a gente erra, nós não somos culpados? Quando nós erramos, nós não somos culpados? Com certeza, com certeza. Se eu cometo uma falha, se eu cometo um erro diante das pessoas ou diante de Deus, existe uma culpa para isso. É claro que existe. Inclusive a justiça humana, ela está aí para nos provar isso. Se você comete um erro, você vai ser o quê? Julgado e possivelmente culpado sobre aquilo, e você vai ter que pagar o quê? Você vai ter que pagar uma sentença. Você vai ter que pagar uma sentença. Mesmo que tenha sido sem querer, mesmo que tenha sido sem intenção. Você está no trânsito, você está dirigindo um carro, ok? Você está ali dirigindo o teu carro. E aí, de repente, você se distrai. Você se distrai com o celular, você olha para o lado e você bate o carro no carro da frente, certo? Você bate o teu carro no carro da frente. Você não queria bater no carro. Você não queria, não era essa a intenção. Você não saiu de casa assim, eu vou bater em um carro. Você se distraiu e você bateu no carro. Mas você não vai sofrer a consequência daquilo? Claro que vai. Você vai ter que acionar o teu seguro. De repente, você vai ter que fazer... De repente, não. Você vai ter que fazer um boletim de ocorrência.
Às vezes aquilo fica chato, você vai ter que fazer uma conciliação, você vai ter que negociar com o dono do outro carro. Isso vai te dar dor de cabeça. Você vai ter que resolver aquele problema. Então você tem o quê? Uma sentença. Qual que é a tua sentença? Você tem que pagar a franquia do teu seguro para que aquela franquia conserte o carro da outra pessoa. Se você não tem seguro, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que talvez fazer um empréstimo no banco, você vai ter que negociar, pedir dinheiro emprestado com alguém. Você vai ter uma dor de cabeça para você resolver aquele problema, ok? Só que o que você precisa entender é, uma vez que você pagou o conserto daquele carro, amanhã ou depois, a pessoa não vai poder vir cobrar de você de novo o conserto do carro, ok? Tá todo mundo aqui comigo? Tá todo mundo entendendo? Se você pagou o conserto daquele carro, amanhã ou depois a pessoa não vai poder vir bater na tua casa e pedir de novo o dinheiro. Por quê? Porque você já cumpriu com a tua obrigação. Você já foi lá e consertou. Tudo bem? Me sinaliza aqui para mim, gente, porque vocês terem essa compreensão é extremamente importante para tudo aquilo que a gente vai trabalhar hoje aqui. O tema hoje é desafiador. Nós estamos falando sobre perdão, sobre culpa, ok? Só que o que acontece? Em relação às nossas emoções, em relação às falhas que nós cometemos e muitas vezes conosco mesmo, normalmente a gente não tem essa mesma percepção. A gente não tem essa mesma percepção. Eu quero trazer uma passagem aqui para vocês, uma reflexão aqui para vocês. Essa primeira passagem, gente, ela está em 1 João. 1 João, quem puder anota aqui. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Essa primeira passagem, 1 João, capítulo 1, 9. Fala assim, ó. Deixa eu tirar aqui um pouquinho para eu poder ler. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, presta atenção nisso. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, primeiro ponto. Nós vamos errar? Vamos. Nós vamos falhar ao longo das nossas vidas? Vamos. Nós vamos machucar as pessoas, nós seremos injustos, nós cometeremos atos falhos, errados, nós talvez iremos passar por cima de algumas leis, nós iremos prejudicar algumas pessoas? Sim, isso é inevitável. Por quê? Porque não somos perfeitos, somos humanos. E existem duas situações. Às vezes nós iremos cometer erros porque foi sem querer. Às vezes a gente não tinha dimensão que um ato nosso pudesse machucar ou pudesse ferir tanto uma pessoa ou a nós mesmos, que é isso que você precisa entender. Normalmente, quando você machuca o outro, você também se machuca. Às vezes a gente faz de propósito. Só que a gente precisa entender que existe um processo, que é o processo de perdão. E Deus, gente, na infinita graça e amor, Ele preparou um recurso para que a gente pudesse passar pelo perdão. E para que a gente possa passar pelo perdão, precisa haver a confissão. O que é a confissão, Flávia? É quando nós reconhecemos. É quando eu desço do carro e ao invés de eu ficar justificando, mas você freou com tudo. Mas eu não vi você freando. Ao invés de eu ficar tentando justificar o meu erro na falha do outro,
Eu desço do carro e falo, olha, você me desculpe, você me perdoe. Eu me distraí e bati no teu carro. Então vamos conversar para eu ver como eu posso resolver esse problema que eu gerei. O perdão, gente, a confissão, ela passa por reconhecermos que nós falhamos. Fui eu quem falhei. Só que o grande problema é que, na maioria das vezes, por nós termos dificuldade de perdoar e por termos dificuldade de reconhecer que somos humanos e não somos perfeitos, o problema é que a gente fica tentando colocar no outro a responsabilidade por aquilo que nós fizemos de errado. É isso, Úrsula. Esse é o momento para a gente respirar, conversar, pensar. É para começar a semana numa reflexão profunda. Não tem outra forma. Quando a gente fala sobre perdão, sempre vai ser desafiador. E hoje o foco ainda vai ser auto-perdão, vai ser ainda mais desafiador. Então vamos lá, porque nós vamos por etapas, ok? Tem muita coisa para a gente trabalhar aqui hoje ainda. Coloca o cinto de segurança aí, porque a coisa vai apertar, vai apertar. Então, olha só. O perdão, para que o perdão aconteça, existe uma condicional. Existe uma condicional. Deus é lindo, né? Deus é lindo. Qual que é a condicional para que o perdão aconteça? 1 João 1:9. Se confessares os seus pecados, se você admitir que errou, se você admitir que falhou, se você admitir que fez mal, se você admitir que causou dano. E aí, gente, entenda uma coisa, não importa se você fez de propósito ou se você fez sem querer, porque o processo passa pelo si. E esse si você precisa admitir. Então, a primeira coisa que você precisa começar a trabalhar na tua vida, para você viver uma vida de leveza, uma vida de perdão, é você parar de justificar. Parar de ficar tentando colocar justificativa naquilo que você faz ou fez de errado. Para de justificar. Reconheça que houve uma falha. Reconheça que houve um erro. Esse é o primeiro ponto. Por quê? Porque aí vem o processo. Se você confessar, Deus é fiel e justo para perdoar os seus pecados, os nossos pecados, os meus pecados, e nos purificar de toda a injustiça. Não de toda a justiça, mas de toda injustiça. Então entenda, haverá uma consequência sobre aquilo que você faz de errado. Haverá uma consequência, isso é inevitável. Você será julgado e haverão consequências. E o grande problema é que quando nós erramos e nós vamos confessar o nosso erro, nós queremos que o outro nos perdoe rapidamente. Só que quanto a isso, eu não tenho controle. Eu não tenho controle sobre o outro. Eu não tenho controle sobre o coração do outro, sobre as emoções do outro, sobre a forma como o outro pensa. Então, o teu papel, quando você erra e quando você falha, é você confessar que você errou. É você reconhecer que você errou e pedir perdão. Agora, você querer que o outro te perdoe é uma outra coisa, porque você achar que o outro vai te perdoar é um outro processo, porque o teu papel é pedir perdão. O teu papel é reconhecer que você errou.
Mas não dá para você viver a tua vida em função, esperando, aguardando que o outro te perdoe. E é onde muitas pessoas vivem aprisionadas. A palavra ela é muito clara em dizer que se confessares os seus pecados, Deus é fiel e justo para te perdoar. Então, quem te perdoa, gente? Quem te perdoa é Deus. Quem te liberta do peso, do pecado, do erro, da falha é Deus. Agora, você não pode ficar esperando que o outro tenha o mesmo comportamento. O outro não é Deus. E assim como você, o outro também tem as falhas dele, também tem as dores dele. E talvez para o outro, ele não vai ser tão rápido assim no perdoar. Talvez ele vai levar mais tempo. Talvez ele vai ter que digerir tudo o que aconteceu. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês hoje. E vocês vão entender por que isso chega lá no auto-perdão. Muitas vezes, quando nós erramos diante de uma outra pessoa, e a gente reconhece que errou e que falhou, e às vezes nós até vamos à pessoa reconhecermos, pedirmos esse perdão, a gente quer que o outro rapidamente, não, fica tranquilo, já passou, tá tudo bem, e nos abrace, nos beije, e celebre e comemore. Mas não é isso, Deus não fala isso na palavra, a Bíblia não nos fala isso. A Bíblia não fala que as pessoas serão rápidas no perdoar. A Bíblia fala que Deus é rápido no perdoar. Porque Deus reconhece, Ele conhece e reconhece as nossas falhas. E Deus conhece o nosso coração e Ele sabe exatamente quando nós estamos confessando os nossos erros, as nossas falhas. E quando isso é feito o quê? Com sinceridade. Quando isso é feito com integridade. Agora, eu não posso ficar esperando que o outro tenha o mesmo comportamento comigo. E aí é onde entra o processo do autoflagelo, ou da culpa falsa, ou até mesmo do nosso... É como se a gente mesmo fosse se corroendo por dentro. Porque uma vez que o outro não tenha uma atitude empática com você, uma vez que o outro não corresponda da forma como talvez você estava esperando, é onde a gente começa o quê? Se corroer. A gente começa a se cobrar. A gente começa a se questionar. E nós nos tornamos escravos não mais do pecado, escravos não mais do erro, mas escravos da culpa. A gente passa a ser consumido por uma culpa. Por uma culpa. Mas Flávia, e quando eu errei? Ok, mas quando você errou e reconheceu que você errou, e pediu perdão diante de Deus, e pediu perdão diante dos homens, Deus nos afirma que Ele é fiel para nos limpar de toda injustiça. Só que o problema é que muitas vezes o homem vai continuar te julgando. Não é, Júlio? Como você bem colocou aqui, viveu isso por muito tempo. E o quanto essa culpa, que não é mais uma culpa tua, porque você já reconheceu o erro, mas o quanto essa culpa, ela passa a te consumir. Ela passa a te consumir. E ela vai te degradando, porque ela vai alterando quem você é. Ela vai consumindo a tua identidade. E aí é quando você não se acha mais digno, você não se acha merecedor. E as pessoas deixam de ser felizes, deixam de viver em profundidade as suas vidas por conta de algo que aconteceu no passado. E que elas não conseguem o quê? Se perdoar. Elas não conseguem se libertar do erro que ela mesma cometeu. Deus já perdoou, Deus já libertou. Mas a pessoa continua carregando em si aquele peso.
E aí, gente, eu quero trazer uma passagem bíblica que sempre, sempre, sempre mexe muito comigo. Muito. Uma passagem muito pesada. Muito pesada. Mas que eu quero trazer para vocês refletirem o quanto é sério a falta do auto-perdão. O quanto é sério nós colocarmos no homem a expectativa de que haja uma liberação sobre aquilo que nós fizemos, quando na verdade a nossa expectativa precisa estar em Deus. Em Deus. Essa é uma passagem que sempre mexe muito comigo, porque eu sempre me questiono: Deus, será que era para ter sido assim? Será que realmente era para ter sido assim? Vem comigo. Eu quero ler com vocês agora Mateus 27, de 3 a 5. Mateus 27, de 3 a 5. Eu tô olhando aqui porque eu tô olhando para minha Bíblia, tá bom? Olha só o que essa passagem diz, gente. É pesado, segura aí. Quando Judas, que havia traído, viu que Jesus fora condenado, ele foi tomado de remorso e arrependimento. E correu devolver aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata que ele havia recebido. E disse, eu pequei, porque eu traí um sangue inocente. E os sacerdotes retrucaram: que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e, saindo, enforcou-se. Vamos ler de novo? Vamos ler de novo? Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e arrependimento, e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata, dizendo: pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram: que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e, saindo, foi e enforcou-se. Queridos, essa é uma passagem que sempre mexe muito comigo. Muito comigo. Na verdade, a gente conhece todo o contexto histórico e a gente sabe que Jesus, ele estava justamente incomodando os sacerdotes da época. Porque Jesus, ele veio confrontar um sistema religioso e político da época. Jesus, ele veio para mostrar que, na verdade, o que Deus tinha conosco, o que Deus queria estabelecer conosco era relacionamento e não era uma religião. Não era um sistema, nem político, nem religioso. E Judas, ele foi levado. Judas, ele foi literalmente usado como um bode expiatório. Judas tinha o coração corrompido. Judas era um homem cheio de frustrações, cheio de dores. E Judas, sim, ele aproveitou uma oportunidade para talvez enriquecer, ele aproveitou uma oportunidade para talvez se aproximar de homens que eram influentes na época. Mas quando Judas, ele entendeu o que ele tinha feito, ele se arrependeu. Ele se arrependeu. Ele entendeu o que tinha acontecido. E ele foi diante daqueles homens, que até então, naquela época, era quem podia liberar o perdão sobre eles. Até então, a gente não tinha esse acesso como nós temos a Deus, desta forma. A gente não tinha essa liberdade de expressar a Deus os nossos sentimentos e as nossas emoções como nós temos hoje. O altar não era aberto. E ele vai diante daqueles homens e ele confessa que ele havia errado.
Ele confessa que ele havia traído um sangue inocente. Mas o que aqueles homens fazem? Eles tinham interesse na condenação de Cristo. E o que então aqueles homens fazem? O problema é seu. Nós não temos nada a ver com isso. E amados, naquele momento, o peso da culpa de Judas foi tão grande, tão grande, tão grande, que a única saída que Judas encontrou para lidar com a própria dor, para lidar com a própria culpa de ter traído Jesus e de ter entregado Jesus aos soldados romanos, foi uma só. Ele se enforcou. E eu quero dizer uma coisa aqui para vocês que hoje, que mexe muito comigo, que eu tenho visto, que eu tenho acompanhado, porque, gente, vocês não têm noção da quantidade de mensagens no inbox que eu recebo depois de cada live dessa. Vocês não têm noção da quantidade de pessoas que vêm pedindo ajuda. E talvez você não tenha pensado em se afastar da vida. Mas muitas pessoas estão se afastando da vida, porque estão morrendo pouco a pouco. Estão morrendo pouco a pouco. Por conta da culpa. Por conta da culpa. Não se sentem dignas de serem felizes. Não se sentem merecedoras de viverem uma vida de plenitude, de graça e de bondade. Não se sentem prontas para viver algo novo na vida, porque estão o quê? Aprisionadas em uma culpa que talvez nem pertence mais a elas. Porque Deus, ele foi muito claro, se confessar o seu pecado. Então, muitos já confessaram o seu pecado. Muitos já se apresentaram diante de Deus. Mas porque não tiveram, ou porque não obtiveram o perdão do homem, continuam se culpando, continuam carregando o peso de uma culpa que não é mais sua. E o pior, tem muitas pessoas que não se perdoaram, que talvez hoje estão vivendo sim uma consequência de uma escolha, de uma vida que talvez não é a vida que você gostaria, que não é a vida mais agradável. Mas é a sua vida. É a sua vida. E você não precisa mais carregar esse peso de culpa. A sua vida não precisa mais ser uma vida. Presta atenção. Presta atenção no que eu vou te falar. A cruz, Deus já carregou a cruz. Deus já carregou a cruz. As consequências pelas escolhas que nós fazemos, elas já são dolorosas demais na nossa vida para a gente ter que ficar carregando a culpa sobre o erro que nós cometemos. Nós vamos cometer, nós cometemos erros, nós cometemos falhas. Mas você pode viver uma vida livre da culpa. Mas para isso você precisa o quê? Se perdoar. Se perdoar. Você precisa entender que se Deus já te perdoou, e quando você confessa o teu erro, Deus o quê? Te perdoa. Se Deus já te perdoou, você precisa entrar nessa atmosfera, você precisa entrar nesse espaço de liberdade, você precisa entrar nesse espaço onde você entende que a tua causa já foi julgada, que você já respondeu pelo teu erro. E que agora você pode viver o quê? Uma nova vida, uma nova vida. É claro que tem uma outra condicional, ok?
O que Deus fala para a mulher adúltera que iria ser apedrejada? O que Jesus, né, fala para a mulher adúltera que ia ser apedrejada? Vá e não peques mais. E o que é mais lindo é que quanto mais conexão com Deus você tem, quanto mais você entende esse princípio do perdão e a importância do perdão, mais você está conectado com Deus. E nessa conexão com Deus, a sua consciência emocional e espiritual, ela passa a ficar cada vez mais aguçada. E aí, sabe aquelas falhas que você cometeria? Ah, isso foi sem querer. Isso deixa de ser sem querer, porque você está muito conectado com Deus. E quando nós estamos conectados com Deus, o Espírito Santo, ele está o tempo todo ministrando na sua vida. E você passa a ter uma autoconsciência muito mais limpa, muito mais aguçada. Você passa a ter discernimento e você passa a reconhecer quando você talvez iria cometer algo errado, mas aquilo vem na tua consciência e fala, peraí, esse aqui não é o caminho que eu tenho que seguir. Se eu for por aqui, eu vou errar. Então, deixa eu pegar o caminho certo. Você para de pegar desvios. Agora, o que acontece muitas vezes é que quando a nossa mente está cauterizada pela dor, pela culpa, nós nos afastamos de Deus porque nós não nos sentimos dignos de estar na presença de Deus. E porque nós não estamos dignos de estar na presença de Deus, a nossa consciência fica cauterizada. E aí nós não temos esse discernimento que o Espírito Santo nos traz. A Val perguntou, o que fazer se mesmo sabendo disso, não consigo colocar em prática? Val, isso é treinamento. Você precisa treinar a sua mente e as suas emoções. Você precisa aprender a estabelecer um relacionamento com Deus. E nem que no começo seja um relacionamento... Sabe aquele relacionamento que parece frio e distante? Tá tudo bem, porque relacionamento nós vamos construindo. Relacionamento é um processo de construção. E você vai precisar ter disciplina. Disciplina para estar na presença de Deus. Para estar constantemente se colocando na presença de Deus. Você precisa jejuar. O jejum, gente, ele quebra muito a nossa estrutura mental e emocional, porque o jejum, ele é um processo, ele nos coloca em dependência de Deus. E você precisa orar. A oração, gente. A oração constante. Ela nos desafia a estarmos cada vez mais na presença de Deus. Não tem receita pronta, é a sua dedicação. É a sua dedicação. É aquilo que você vai fazer todos os dias a partir de hoje, trazendo o tempo todo a tua consciência. Muitas vezes você vai ter que ficar repetindo para você mesma, Deus já me perdoou, eu tenho que me perdoar. Deus já me perdoou, eu me perdoo, eu me perdoo. Eu me perdoo porque Deus já me perdoou. Eu já passei pelas consequências do erro que eu cometi. Eu já sofri as consequências do erro que eu cometi. Então, eu me perdoo. Eu me perdoo. Esse é um processo. Então, hoje, você precisa tomar uma decisão. Primeira decisão. Diante de um erro, diante de uma falha, você precisa quebrar com o teu orgulho e confessar e reconhecer que você errou. E não só diante de Deus, mas reconhecer para as pessoas. Dizer para as pessoas, ó, eu errei, me perdoe. E sem ficar se justificando, sem ficar falando que você errou porque disso, porque daquilo outro. Errei. Reconheça que você errou e acabou. Errou, vá e não peques mais. Errou, lembre-se
de estar atento para não cometer aquele mesmo erro, aquela mesma falha. Uma vez que você confessa diante de Deus, Ele te perdoa, Ele te liberta. Mas não fique esperando, não crie a mesma expectativa em relação aos homens. Porque o outro, o homem como todo, nem sempre ele vai ter esse coração doador como o de Deus. Nem sempre ele vai ser tão rápido no perdoar. Às vezes, para as pessoas, levará mais tempo. Mas aí você precisa trabalhar o quê? O teu auto-perdão. Passar a viver de forma coerente e congruente, para que a tua carga seja aliviada, para que o peso da tua falha e do teu pecado seja aliviado. Porque lembrem-se, nós estamos em um tempo de purificação. E talvez o que você precisa se purificar é da tua própria culpa. Talvez hoje o que você precisa se purificar para que você possa viver realmente uma vida leve, coerente, congruente, para que você possa alcançar a plenitude da graça de Deus em sua vida, é se libertar da sua própria culpa. Vamos orar? Vamos orar? Eu vou pedir para você fechar os seus olhos. Eu comentei que hoje ia ser desafiador, que hoje ia ser um tema que iria incomodar a muitos. Mas o meu objetivo aqui é que você definitivamente coloque um ponto final nesse processo de autoflagelo, nesse teu processo de autoculpa, e que você possa realmente passar a viver uma vida de liberdade, uma vida de liberdade. Pai, eu quero te agradecer por esse dia, meu Pai. Obrigada, Senhor, porque eu creio que nós estamos realmente vivendo um tempo de preparação, um tempo de purificarmos a nossa mente, um tempo de purificarmos o nosso coração, um tempo de alinharmos as nossas emoções para reconhecermos, meu Deus, reconhecermos que muitas vezes é a nossa própria culpa que tem nos mantido aprisionados e que tem nos feito viver uma vida de peso, uma vida de julgamento, uma vida de infelicidade e de aprisionamento. Pai, eu quero te pedir, Senhor, que nesse dia o Senhor possa sondar o coração de cada uma das pessoas que passaram aqui pela live, que vão assistir depois no gravado, que vão assistir novamente. Pai, sonda o nosso coração para que possamos reconhecer que quando nós confessamos os nossos erros, as nossas falhas, o Senhor nos perdoa. Mas que também nós precisamos nos perdoar para que possamos acessar essa liberdade do perdão, essa liberdade de compreender que mesmo diante da nossa imperfeição, o Senhor nos permite reconstruir a nossa vida e reconstruir a nossa história. Que a tua bênção, Pai, que o teu amor e que a tua sabedoria divina esteja sobre a vida de cada um de nós, para que possamos viver a liberdade de escolhermos estar na tua presença a cada dia. Que assim seja sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Meu convite, eu tenho certeza que assim como essa mensagem falou com você hoje, eu tenho certeza que essa mensagem precisa chegar para mais pessoas, precisa. E eu tenho um pedido para fazer para você. Eu quero pedir para você enviar essa live para pelo menos mais 10 pessoas hoje. 10 pessoas. Pega aí na tua lista e fala assim, ó,
Você precisa ouvir essa mensagem hoje. Você precisa ser livre. Você precisa se libertar. E eu tenho certeza que assim como, de alguma forma, eu fui canal aqui, você hoje também vai ser instrumento para ajudar outras pessoas a encontrarem a verdadeira liberdade. Posso contar com vocês? Posso contar com vocês? Eu estou contando com vocês para me ajudar nesse desafio. Um beijo enorme no teu coração. Amanhã às 7 da manhã, eu estou aqui novamente com vocês. Até amanhã.